16 de outubro de 1917. Roma, Itália. Em meio a uma árdua e sangrenta guerra, a maçonaria ofendia moralmente os princípios católicos. Não existia qualquer sinal de paz entre as nações. Diante de toda essa situação, Frei Maximiliano Maria Kolbe, da Ordem dos Frades Menores Conventuais, cria a Milícia da Imaculada, com o objetivo único de conquistar o mundo inteiro a Cristo pela Imaculada. O movimento foi logo aprovado pelo Papa Bento XV, em 4 de abril de 1918. Em 1949, o convento do Bonfim, em Santo André, São Paulo, é o primeiro lugar onde se estabelecem os frades menores conventuais vindos da Itália. Em 16 de janeiro de 1958, o convento é reconhecido como sede filial da Milícia da Imaculada. Devido a dificuldades financeiras, o movimento não alcançou grandes desenvolvimentos até janeiro de 1985, quando é publicada a primeira edição da revista Milícia da Imaculada, inicialmente feita em um simples papel ofício. Esse folheto, na verdade, foi elaborado pelo Frei Sebastião na época, que junto com algumas pessoas da sua comunidade paroquial, começou com um folheto de evangelização, cujo tema principal era Nossa Senhora, temas marianos, e Frei Sebastião na época já colocava alguma coisa sobre a história de São Maximiliano e já de alguma forma nos fazia conhecer quem era São Maximiliano Kolbe, que era a Milícia da Imaculada. Com sua sede nacional em Goiânia, a Milícia da Imaculada começou a ser organizada em Santo André no dia 14 de novembro de 1987, quando um grupo de leigos foi convidado a conhecer a obra de São Maximiliano pelo Frei Sebastião. Quando comecei a conhecer Maximiliano Kolbe, eu vi que realmente a obra dele estava me satisfazendo demais. Então, eu me aprofundei na Milícia Imaculada, o que ela é, o que ela quer, e pensei, então, de começar aqui em Santo André, aproveitando de um grupo de leigos que achava que eram bem conscientes de ser agentes da própria evangelização. Então, nós começamos aqui. O que nós queremos? Em primeiro lugar, viver juntos uma grande e ilimitada consagração a Nossa Senhora e deixar que Nossa Senhora, ela, através dos acontecimentos ou então a própria voz dos superiores, nos abrisse o caminho, nos dissesse o que nós deveríamos fazer. Nós já participávamos da paróquia há muitos anos, já conhecíamos já a milícia pelos folhetinhos, ajudávamos, e um dia nós fomos na missa, no cemitério na Vila Euclides. O Frei celebrava de manhã, por volta das 8h30 tinha uma missa. Participamos da missa, a Érica e eu, e quando terminou a missa o Frei nos chamou e falou assim para nós dois: vocês não podem ir para Santo André hoje? E eu queria mostrar algo para vocês que o provincial me ofereceu para a milícia. Eu queria a opinião de vocês. Vocês podem ir? Eu falei com a Érica: vamos? Ela falou: vamos. Chegamos aqui em Santo André, o Frei Roberto nos levou naquele que é o hospital hoje aqui. Mas ele estava abandonado, cheio de pombos, um mato em volta, as pessoas invadiam, não tinha muro, era uma coisa realmente, estava abandonado o prédio. Aí entramos, o Frei Roberto pegou as chaves, entramos, vimos aqueles fogões velhos, entramos nas salas, nos quartos e vimos que realmente dava para fazer uma grande casa de retiro. E à medida que nós fomos andando, nós chegamos perto do berçário. E quando chegamos perto do berçário e eu olhei aquele vidro quadradinho do berçário, me deu um estalo. E eu falei: aqui dá para fazer uma rádio. E no mesmo instante eu tive a sensação de uma torre de rádio em cima desse prédio.
E falei para o Frei, Frei, aqui dá para fazer rádio, nós podemos ter uma rádio daqui e transmitir programas. Nessa hora, parece que também deu um estalo na cabeça dele. E ele ficou com aquilo. E nós saímos ali do prédio, tudo, e fomos embora. E depois começamos o movimento para arrumar esse prédio. No fim, nós acabamos ficando com uma coelheira. E essa coelheira que é hoje onde são os estúdios todos. E o Frei Sebastião fez aquela exposição com todo aquele entusiasmo dele, falando inclusive da vida de São Maximiliano Maria Kolbe, da fundação da Milícia Imaculada, essa obra maravilhosa, os objetivos, realmente o alcance que ela tomou, como ela se espalhou, quer dizer, toda a essência praticamente da Milícia da Imaculada. E aquilo, realmente, houve assim uma empolgação de todos que estavam ali, mais ou menos 100 pessoas. Ele apresentou o projeto completo. E a gente se assustou quando ele apresentou o projeto, porque nós não tínhamos nada. E ele apresenta assim, um lugar onde esse lugar será um centro de espiritualidade, onde terá casa de formação, onde terá uma rádio que evangelize 24 horas. Desde o início ele fala sem intervalos comerciais, só com a ajuda dos leigos, com o incentivo das pessoas que acreditam nesta necessidade de estar no meio de comunicação, da igreja estar no meio de comunicação. Então ele apresentou o projeto completo e disse, olha, nós não temos rádio ainda, mas nós vamos conseguir nossa rádio, nós vamos comprar nossa rádio. Eu jamais pensava em trabalhar numa obra de Nossa Senhora tão importante e tão significante para mim. Significante porque eu e a Marta, minha esposa, a gente frequenta a paróquia Santíssima Virgem e já de algum tempo. E o Frei Sebastião, que é o pároco desta paróquia Santíssima Virgem, ele veio nos conhecer e começou a observar o trabalho, as atitudes da gente dentro da comunidade, e a gente sentiu que era o caminho certo, que nós estávamos ali naquela paróquia. O ideal e os ensinamentos de São Maximiliano marcaram profundamente os corações das pessoas presentes. Uma rica doutrina de amor à Imaculada, vivida por uma consagração total à Virgem, renovou em todos a alegria de servir a Deus. Padre Kolbe foi um homem diferente. Foi um homem diferente para o tempo dele. Foi um jovem que, mesmo antes de ser padre, já percebeu que ele, com seus companheiros, podia transformar uma situação. Às vezes a gente tem medo. Isso é muito grande para mim, eu não vou conseguir esse objetivo, não vou alcançar. Mas olhando para Padre Kolbe, a gente percebe que não existem limites quando você deseja algo ardentemente. Padre Kolbe, como eu falei, um homem, um rapaz jovem, talvez uns 23 anos ali ainda, não era nem padre, e já percebeu que podia fazer a parte dele. E foi atrás, lutou, para conquistar esse objetivo que ele tinha. Então, nós, os leigos, que conhecemos a vida do Padre Kolbe, a gente só pode se apaixonar por este homem, tão diferente para o tempo dele, tão moderno para o início do século XX, tão atual para os nossos dias de hoje. Depois daquele entusiasmo, Frei disse, vamos então implantar a Milícia da Imaculada aqui? Vim. Vamos ou não vamos? Sim! Aquela faladeira, né? Então nós temos que trabalhar com isso, trabalhar com aquilo, temos que ter isso, essa área, essa outra e tal. Quem é que vai cuidar, por exemplo, quem vai fazer a parte da secretaria? Olhando, ninguém e tal. Érica, tal. Vem cá, Érica, você aceita? A Érica foi lá para frente e tal. Então no local onde nós vamos, nós não sabemos nem onde nós vamos ficar, não temos casa, não temos nada, só temos o plano e o projeto, né? Aí ele disse assim, agora, a evangelização na Milícia da Imaculada, sempre assim na vanguarda, é pelos meios de comunicação. Quem é realmente que vai ficar nessa área? Quem aceita? Ninguém, quieto e tal. Parece-me que tinha alguns espinhos na cadeira, porque de repente eu fiquei de pé no fundo. Eu que sentei no fundo porque não conhecia ninguém, mesmo para ficar assim de uma forma discreta ali, para simplesmente ouvir aquela proposta. Levantei, tem aquele senhor lá, quem que é e tal, faz favor, vem cá e tal. Eu chamei minha esposa, ela, como é que o senhor chama e tal, né? Foi que sabia o nome de todo mundo, menos o meu, porque... E a senhora, minha esposa e tal, olha, vocês aceitam? Quem mais? E daqui a pouco veio o bispo, né?
como é que ele chama? Manuel Bispo dos Santos. Ele, parece-me que a Betinha, que é a esposa dele e tudo mais. Em março de 1988, surge a oportunidade de evangelização através do rádio. Um espaço de 5 minutos foi cedido pela Rádio Clube de Santo André. Vai ao ar a primeira gravação do programa Consagração a Nossa Senhora. A Milícia da Imaculada. Quando nós quisemos trabalhar com os meios de comunicação, principalmente com a rádio, foi um desafio muito grande. Nós percebemos com muita, com uma surpresa chocante, que todos os horários estavam ocupados pelas seitas, pelos crentes. E não havia nada, não havia nem um espaçozinho para nós. Porém, nós insistimos, assim, na Rádio Clube, implorando, por favor, não tem um tempinho para nós. Não tinha. Mas nós insistimos continuamente. Eu só conheci esta rádio. Então nós vimos, por exemplo, de que estamos virando assim fregueses, né? Na visita às emissoras e tal, e nada de retorno. E um dia, estando na Rádio Clube de Santo André, conversando com a gerente chamada Angelita, eu fui lá, Angelita, nada também por enquanto. Fala, Ademir. Não surgiu nada até agora. Ó, apareceram aí 5 minutos aí, que é um espaço aí, tinha um programete aí, só que não vai servir nada para vocês, que vocês querem fazer um programa. O que representa 5 minutos perto de um programa? E quando ela falava em programa, falava no mínimo, pelo menos aí, em meia hora. A caráter 1 hora. Então eu falava o seguinte, Angelita, olha, não serve, tá, mas foi o primeiro espaço, o primeiro minuto que surgiu. Eu pensei, independente de qualquer coisa, você deixa reservado, eu vou conversar com o Frei Sebastião, depois eu te dou um retorno para você. Pode ser daqui uns 2, 3 dias? Pode e tal, tudo bem. Eu fui direto para a paróquia e disse para ele, Frei, eu acabei de chegar agora da Rádio Emissora ABC, da Rádio Clube de Santo André, perdão. E se lá, como é que foi? Falou, olha, como das outras vezes, falou, não, Frei, surgiu uma situação lá diferente. Não surgiu 1 hora de espaço, nem de meia hora, mas 5 minutos. Ele falou, 5 minutos? Aí ele disse, vamos fazer a consagração a Nossa Senhora. Na hora, ele disse, na porta de pé na minha frente. Falei, consagração a Nossa Senhora? É um espaço menor, um formato pequeno. Vamos fazer. Deu certo, foi muito bom, todo mundo que ouvia gostava. E a ideia era levar para o resto do Brasil, para as outras dioceses. Mas como que a gente ia fazer isso se ninguém conhecia a milícia? Eu tenho um tio, ele é bispo de Jaboticabal, o nome dele é Dom Luiz Eugênio Pérez. Então a ideia foi fazer uma visita a ele, conversar, explicar o que era a milícia e pedir para ele gravar. Porque lá em Jaboticabal também tem uma emissora, a Rádio Vida Nova, que faz parte da diocese. Então foi o que nós fizemos. Eu, o Paulo e o Ademir viajamos para Jaboticabal, conversamos bastante com o Dom Luiz. O Ademir explicou tudo para ele sobre a consagração, sobre o movimento da Milícia da Imaculada. E ele ficou com um pouco de receio, ficou assim... Será que é um movimento sério, né? Mas o Ademir conseguiu mostrar para ele que o intuito era levar Nossa Senhora ao mundo. E em seguida, ele disse o seguinte, por que vocês não vão aí? Falei, acho que nós vamos visitar Dom Diógenes Silva Mates, lá em Franca. É bom que vocês vão lá mesmo, porque está de cama, está lá com o problema lá na coluna dele. Será que ele tinha coluna? Acho que parece que era coluna e tudo mais. Então nós chegamos lá e o Paulo já conhecia a mãe dele também e tal. Entramos lá, Dom Diógenes, porque o Paulo trabalhava com a Rose no ECC, Encontro de Casais com Cristo. E Dom Diógenes também era muito envolvido nesse encontro de casais. Vamos lá, que estava deitado na cama e tal, Dom Diógenes contando e tal. E depois falamos da milícia, falamos do projeto de consagração, que Dom Luiz tinha aceito o projeto e queria colocar na emissora.
e se ele aceitaria. Aí ouviu o projeto, gostou e tal, mas como é que eu vou fazer agora? Não, mas o senhor pode gravar. Não, mas eu estou assim, tá, Dom Diógenes. Essa força mariana que o senhor tem de ajeitar, né? Que extravasa esse amor a Maria, é só sentar, não tem trabalho, é só fazer essa consagração. Aí ele sentou na cama e mandou ver, quer dizer, então ele gravou e aí ficou dele conversar, quer dizer, então aquela chave, né? Os bispos são líderes da igreja nas cidades, então tem, pelo conhecimento deles assim, aquela força também em muitos casos, de abrir um espaço aqui e ali, né? 5 minutos a emissora abriu espaço, Rádio Imperador de Franca, e o espaço foi colocado. Nos dias 19 e 20 de março de 1988, 104 pessoas participaram do primeiro retiro de formação para milites na sede da Milícia da Imaculada em Santo André. Nele foi explicado o Estatuto da Milícia da Imaculada e suas principais diretrizes. Em conjunto com a 10ª edição da revista Milícia da Imaculada, é publicado em outubro de 1989 um panfleto de nome Humility, como formação para os grupos engajados na obra. A revista Milícia da Imaculada era anual devido mesmo à falta de condições nossas. Nós não tínhamos ainda um cadastro de contribuintes, nós tínhamos pouquíssimos recursos, a rádio estava começando, a gente queria intensificar mais o trabalho dentro da rádio, então a revista acabou ficando em segundo plano. E o folhetinho Humility, ele foi mesmo para suprir a necessidade dos grupos de reflexão. Só que com o aumento dos grupos e o aumento do cadastro de contribuintes, nós começamos a, graças a Deus e a Nossa Senhora, ter recursos para intensificar o nosso trabalho também na imprensa. Então, nós substituímos mesmo a revista Milícia da Imaculada pelo Mility, transformando o Mility em revista. A Milícia da Imaculada era como um pano de fundo. Tinha que se sobressair alguma coisa que construísse essa Milícia Imaculada. E era alguém, era eu, era você, era um missionário, uma missionária. Então, lembrei do Padre Kolbe, né? Que todos deveríamos ser lutadores, soldados. Então, pensei na palavra milite. Cavaleiro de Imaculada é já um título de uma revista dos padres poloneses de Brasília. Então, eu achei que milite era realmente um nome que podia identificar muito bem o engajamento das pessoas como aqueles que fazem parte de um exército, que é o exército da Nossa Senhora, que é realmente a milícia. Então, a milícia é feita de milites, e esses milites realmente iriam abraçar esta causa, que era a Milícia Imaculada, e levar em frente. Com muita alegria e entusiasmo, diversas campanhas, churrascos e bingos beneficentes eram realizados em prol da Milícia da Imaculada. O crescimento se deu rapidamente. Em abril de 1990, 20 emissoras já transmitiam o programa Consagração a Nossa Senhora. Então, Nossa Senhora, São Maximiliano, abriu muitas portas, porque desde o início o Frei Sebastião falava para a gente, nos conscientizou muito disso, que nós deveríamos conquistar o mundo inteiro para Cristo através da Imaculada. Então, nenhuma ação nossa deveria partir de nós. Então, sempre que se saía para uma viagem ou que se ia fazer qualquer coisa relacionada à milícia, nós nos consagrávamos primeiro. Nós conseguimos um espaço na rádio emissora ABC. Implantamos a consagração Nossa Senhora Laica, implantamos também o exemplo do Santo Terço. Então não tínhamos como gravar.
também foi uma outra experiência maravilhosa, porque quando você fala, ei, mãe, não tem dinheiro, não tem emissora, não há estúdio, não há operador, como fazer? De posse daquele próprio aparelho duplo deck, nós conversamos com Adalto e começamos a usar a casa dele para fazermos as gravações dos próximos programas Rezemos do Santo Terço. Como é que nós fazíamos? Veja praticamente o desafio. Nós, um quarto que foi escolhido para quebrar a reverberação do som, que era muito grande, abríamos todas as portas e folhas do compartimento do guarda-roupa, já aquela roupa ali dentro então já ajudava assim a segurar um pouco o som. Pendurávamos lençóis e cobertas leves em alguns barbantes que fizemos lá, todo um passa fio para cá, passa lá e pendura aqui e tal, sendo no meio de coberta e tal, para quebrar aquele som, reverberar. Agora, como fazer? Com aquele script na mão com 6 pessoas que não tinha microfone. Nós não tínhamos microfone. O microfone era aquele mesmo embutido do aparelho duplo deck. E aí poderíamos só sentávamos com 3 pessoas. Uma cadeira, 3 cadeiras à frente, os 3 locutores que iam fazer aquela parte juntos, cabeça quase juntos, voltados falando diretamente com um bom tom de voz para o aparelho. E como era feita a sonoplastia? 2 aparelhos amadores, ele tinha os 2 na casa, não, um na casa dele e outro eu levava da minha casa, aquele toca-disco, etc e tal, você entendeu? Então como é que você fazia? Colocava 2 caixas de som atrás da cabeça daqueles 3 que gravavam, para que o som fosse frontal ao aparelho, e você soltava lá, por exemplo, soltava a música, ensina teu povo a rezar, Maria, mãe de Jesus. Então aquele que abria, fechava o som, quase, então começava, começamos aqui o programa Rezemos o Santo Terço, boa noite a você, papapá, etc. E de repente o som voltava e tinha que fazer misturar. Aquela mixagem, aquela mistura que se faz no aparelho de uma forma tão simplória no estúdio. Então o de lá baixava e o outro aqui suspendia. Então, sabe, um som ia desaparecendo, o outro saindo. Então era realmente um exercício. Mãezinha do céu. Em 1991 é gravado o primeiro programa de televisão por Dom Cláudio Umes, na época bispo da Diocese de Santo André. Em agosto de 94, o boletim Humility é publicado pela primeira vez em formato de revista. No dia 1º de abril do mesmo ano, vai ao ar pela rádio emissora ABC a programação da Milícia da Imaculada, das 8 horas da noite às 7 horas da manhã, com programas variados, terço, Santa Missa ao vivo e durante toda a noite havia plantão de atendimento telefônico. Já em março de 95, tem início a programação diária pela Rádio Aparecida, das 8 da noite às 5 da manhã. Um sinal mais importante que a milícia realmente era a vontade de Nossa Senhora e que nós trabalhássemos com os meios de comunicação foi quando os redentoristas de Aparecida do Norte nos procuraram para pedir a nossa programação, que até então era assim irradiada por aqui. Nossa Senhora sempre me mostrava de que a evangelização, ela tem que realmente, primeira coisa, tem que estar assim de braços abertos para todos. A evangelização é um esforço conjunto de todos. Todos têm que ter espaço e todos têm que ter participação. Então, isso mostrou-nos praticamente, primeiro, nós deveríamos de convidar pessoas no Brasil que se identificassem com o nosso projeto e que esse projeto realmente fosse acolhedor desses convidados. Que aqueles que tivessem também dificuldades, como nós sentíamos, estávamos sentindo ainda naquela época, em sermos assim acolhidos, em recebermos assim credibilidade por parte daqueles que tinham emissoras de rádio, nós tínhamos que acolher pequenos projetos que estavam por aí, importantes de serem também colocados na programação nossa. Em maio de 1995, é adquirida a Rádio Mauá. E com a celebração da Santa Missa, começa uma longa jornada com 24 horas de programação diária, com a participação de diversos bispos,
padres, além de leigos e técnicos que se dispuseram a servir a Deus pelas mãos da Imaculada. São Maximiliano deve ter falado: mãe, eles não têm mais vinho. E Nossa Senhora olhou assim para Jesus, que era de mãe assim. O que aconteceu praticamente 2 meses depois? Quase que 2 meses e 6 dias. Dia 11 de maio de 95, surgiu aquela situação da proposta da compra da Rádio Mauá. Quer dizer, nesse dia 11 de maio de 95 foi dado o veredito. A partir de hoje, a emissora é de vocês, estava vendida, né? Quer dizer, alguns dias antes houve aquelas tratativas, combinações de preço e tal, aquela loucura santa que nós fizemos de pagar aquele valor. E no dia 11 de maio eu estava com o Frei Sebastião, lá em Mauá, junto com aquele senhor que vendeu a rádio, onde ele já nos levou lá: olha, já tirei todas as minhas coisas aqui, uma escrivaninha como essa daqui. A partir de agora, a emissora de hoje, a emissora está na mão de vocês. Em abril de 1996, é inaugurada uma antena que leva até hoje toda a programação da Milícia da Imaculada via satélite para todo o Brasil. O movimento passa a se unir à Rede Católica de Rádio, com seu conteúdo transmitido por 25 emissoras em todo o país. O jeito, a técnica para levar a nossa programação para Aparecida era um tanto sofrida, porque era via LP, portanto, o nosso céu tinha que ir São Paulo tinha que ir para São José dos Campos, para São José dos Campos tinha que ir para Aparecida, e havia aquele barulho de fundo, e às vezes numa central não dava certo na outra, era um sofrimento. E finalmente se cogitou, aliás, eu tomei conhecimento que era possível via satélite, então me entusiasmei. Era um custo muito alto, nós começamos a lutar para isso. Então conseguimos alugar uma estação e começar a enviar o sinal via satélite, no momento que a Aparecida tinha a descida, chamada assim, para receber a nossa programação. Foi realmente muita dificuldade. Era uma rede de 14, 15 emissoras de rádio que eram pago um absurdo na época. Depois nós negociamos todas as emissoras, mudamos completamente o quadro da parte de finanças, embora que hoje também temos muitas despesas, mas antigamente, quando implantamos a rede nossa, nós tínhamos pouco conhecimento, né? Era muito alto os custos. Eu sonhei uma igreja, uma basílica, uma coisa linda, 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 que me arrepiava até no sonho. É uma coisa assim que não parece um sonho, entendeu? Eu vi uma igreja linda, eu entrei, era vazia dentro, luminosa, luminosa, tipo o Duomo de Milano, assim. E estava exatamente aqui onde tem as torres agora. Tinha 2 torres e dentro dessa igreja vazia, mas luminosa. Parecia que dentro ela não tivesse assim limites, nem paredes. E eu me lembro que me despertei quando estava dentro. É um sonho, tanto é verdade que a partir daquele sonho eu procurei de construir uma igreja aqui. E foi aí que eu pedi para o Frei Roberto, porque eu era o superior daqui, que ele construísse a igreja lá. Porque antes era no galpão lá embaixo, então eu falei, construa uma igreja lá. E ele começou a construir, que é a atual Igreja Imaculada. Mas depois, quando inauguramos as torres, aí eu tive a sensação, a certeza de que a igreja que eu sonhei não era uma igreja normal, mas era outra igreja, onde essas torres eram as torres que eu vi naquela igreja. Eu vi que aqui realmente a obra em si é um verdadeiro santuário sem paredes, né? Onde você entra e aí o
os limites são o próprio universo, são o próprio Deus. Ao completar 80 anos de sua fundação na Itália, a Milícia da Imaculada é proclamada como Associação Pública Internacional pelo Pontifício Conselho para os Leigos, diretamente da cidade do Vaticano. A Associação Milícia da Imaculada foi reconhecida como Associação Pública de Fiéis Internacional dia 16 de outubro de 1997. O que significa isso? Significa que o Pontifício Conselho dos Leigos, que é um órgão do Vaticano, seria a voz do Papa. O Papa mesmo é representado neste Conselho Pontifício dos Leigos, reconhece a Milícia da Imaculada não mais como uma associação ligada a um grupo, a uma congregação, mas como uma associação que pertence à Igreja. Então a Milícia da Imaculada agora responde diretamente ao Papa. Isso foi um reconhecimento muito importante, porque são poucas as associações que têm isso, e também porque com isso a Associação Milícia da Imaculada tem as portas abertas no mundo, em todas as partes do mundo. Tanto que é internacional e universal, por quê? Porque nada pode impedir a Milícia da Imaculada de entrar nas várias realidades de igreja. E de fiéis, por quê? Porque todo mundo pode pertencer à Milícia da Imaculada, leigos, padres, religiosos, seja de vida ativa que contemplativa. Então foi um reconhecimento muito importante, porque agora a milícia pertence e responde diretamente ao Papa. Uma grande emoção para todos foi a Romaria à Aparecida do Norte, feita em 14 de novembro de 1997. Exatos 10 anos de fundação oficial Milícia da Imaculada em Santo André. Cerca de 80 funcionários, voluntários, missionários e missionárias da Imaculada Padre Kolbe foram juntos agradecer pelas graças concedidas a todos através do movimento. Eu estava há 4 meses trabalhando aqui na Rádio Imaculada Conceição, quando nós fomos em missa de ação de graças pelo aniversário da Milícia da Imaculada. Vivendo esse conflito muito grande, realmente vivendo esse conflito muito grande, porque eu não me achava capaz de estar aqui tomando o lugar de outra pessoa que poderia estar fazendo muito mais do que eu. E durante toda a missa, eu pedi que Nossa Senhora me mostrasse se realmente eu deveria permanecer aqui ou não. Porque além disso, haviam conflitos, apesar da família toda ter me dado maior apoio para vir, quando eu vim, existiu aquele conflito, família, trabalho, não consegui colocar todas as coisas em ordem. E eu pedi que Nossa Senhora, durante a missa toda, eu pedi isso a ela, que se fosse da vontade dela, que ela me mandasse um sinal, que alguma coisa acontecesse, para que eu queria ter a certeza de que aqui era o meu lugar, aqui era o meu lugar. Nisso, terminou a missa e nos chamaram para fazer a procissão, a entrada com São Max e Nossa Senhora. E eu fui uma das últimas pessoas que me aproximei ao local onde nós iríamos fazer, no corredor principal. E quando eu vim ainda pelo corredor, o padre João Batista levantou um pouco assim a cabeça e disse: "Você vai levar Nossa Senhora." Então, para mim, esse momento foi um momento em que eu senti realmente que ela queria realmente que eu estivesse aqui fazendo esse trabalho. Cresci muito espiritualmente. Quero crescer ainda mais. Aprendi a amar cada vez mais Nossa Senhora. Em 1998, Frei Sebastião leva os missionários para conhecerem a sede da Milícia da Imaculada na Itália. Um momento muito marcante nesta viagem foi a visita ao campo de concentração de Auschwitz e a realização da primeira e única missa dentro da cela de Padre Kolbe. Fato que foi considerado um verdadeiro milagre, visto a rigidez da vigilância do lugar.
Não era permitida a entrada na cela. No entanto, eles permaneceram lá durante 45 minutos sem serem perturbados. Então chegamos lá e naquele momento passou o zelador, abriu a cela e disse: vocês querem ficar dentro um pouco? Eu disse sim, então pode ficar uma meia hora. Então colocamos no chão o corporal, o cálice, a hóstia, tudo. Me ajoelhei e com a presença da Rosana, de outras missionárias e dos 4 missionários e 5 missionários. E começamos a rezar a missa. Foi algo assim especial. Nunca foi vivido naquela cela, nunca foi celebrado missa, nem orações assim públicas. E nós fomos os primeiros, somos os únicos. Experimentamos esse grande milagre. Jesus se tornou presente ali na Eucaristia, como o Padre Kolbe fazia com os prisioneiros. Ele tinha um cálice pequeno, ele rezava a missa lá dentro. Nós fizemos isso. Então, para nós, de modo especial para o Frei, que é o nosso cofundador, né, isso é um grande sinal de que ele quer nós, como missionários da Imaculada Padre Kolbe, para continuar, para prosseguir, para dar continuidade ao trabalho dele no mundo, que é o trabalho de evangelização através da milícia da Imaculada, através dos meios de comunicação, e sendo alimentado por esse dom que é a Eucaristia, que é Jesus, e tendo ele como esse grande exemplo, esse grande homem. E saindo de lá, parecia sair do sepulcro de Jesus, uma sensação de ressurreição. Então eu entendi que Maximiliano Kolbe, e principalmente Nossa Senhora, queria esse instituto. Esse testemunho eu não consigo esquecer. E nem quero esquecer, porque isso vai me alimentar a vida durante todo o meu caminho de missionário. Um homem que viveu sem sensacionalismo, sem medo, sem covardia, sem timidez. Os campos de concentração eram um meio de morte, de levar a morte ao mundo, meio de massa. Padre Kolbe foi o homem do seu tempo, que ele percebendo isso, tendo visão de mundo, tendo senso crítico, ele respondeu na mesma altura. Fundou a milícia da Imaculada, usando todos os meios possíveis para levar o Evangelho, desde a caneta até a rádio. E significa o quê? Que o homem tinha uma visão de mundo, que era levar o Evangelho também através dos meios de comunicação de massa. Isso nós herdamos, nós missionários da Imaculada Padre Kolbe, nós milícia da Imaculada, nós herdamos isso. A milícia da Imaculada continuava crescendo. Missionários, missionárias, voluntários e leigos, todos com um único objetivo: conquistar o mundo inteiro a Cristo pela Imaculada. Em outubro de 1998, a Rádio Mauá passa a se chamar Rádio Imaculada Conceição. Mais uma etapa vencida com muita luta, sacrifício e doação que envolveu a todos, sem limites. Foi muito bonito, foi muito legal. Por quê? Porque o sonho do Frei Sebastião é que essa rádio fosse a voz de Nossa Senhora. E ela é, porque através dos locutores, através das mensagens, através dos testemunhos, das graças que as pessoas falam, a gente percebe que é Nossa Senhora que age, é Nossa Senhora que está ali com a gente também. O estúdio principal dela, a sede, né, da rádio, é em Mauá. A padroeira de Mauá é a Imaculada Conceição. A igreja onde fica o nosso estúdio principal é a Imaculada Conceição. E Nossa Senhora se autodenominou Imaculada Conceição. Quer dizer, não foi ninguém que saiu dizendo, ela disse, eu sou Imaculada Conceição. Né? E o próprio São Maximiliano Kolbe sempre se dirigia a Nossa Senhora como Imaculada. Né? Então, não é uma coincidência. O nosso povo, ele é muito mariano, ele é muito católico. E eu estava pensando nisso, você tem uma rádio dedicada a Nossa Senhora, né? De tudo, é católica, porque não vai ter nenhuma outra rádio com o nome de Nossa Senhora que não seja católica. Tem uma identificação muito grande. E o povo ama Nossa Senhora, ele se identifica com ela. E ela também se identifica com a gente, né? Cada lugar que ela aparece, ela se encultura, ela está próxima do povo. Então, foi uma alegria muito grande. Nós recebemos testemunhos através de telefone, de cartas, pessoas que vinham aqui. E até hoje eles ficam muito contentes. Então é uma marca que ficou no coração de cada pessoa, de cada brasileiro e, se Deus quiser, de todas as pessoas do mundo também. No dia 1º de maio de 1999, a milícia começa a utilizar um dos meios mais modernos para a evangelização: a internet. Em 8 de dezembro do mesmo ano, é concedido pelo presidente da República em exercício, Marco Maciel, um canal de televisão à milícia da Imaculada.
é a TV Imaculada Conceição, canal 15, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Mais tarde, em maio de 2001, é aprovada definitivamente pela Câmara dos Deputados, juntamente com uma rádio FM em Atibaia, São Paulo. Eu tenho essa sensação, sempre teve, que essa obra não é minha, é nossa, é Imaculada. E a evangelização não tem fronteiras. E Maximiliano Kolbe queria de evangelizar através de todos os meios nas mãos. Então quando vi que o presidente nos deu outorga da televisão, da rádio, eu senti mais uma vez a confirmação de que Nossa Senhora Maximiliano Kolbe quer que nosso trabalho vai além do Brasil. E a certeza de que realmente a nossa obra tem que crescer, tem que ir cada vez mais longe, e não devemos parar aquilo que temos. Temos que cultivá-lo bem, aproveitá-lo ao máximo, mas olhar com Maximiliano Kolbe sempre longe, para dizer, tem ainda muito trabalho que fazer. Quando penso neste crescimento, a primeira coisa é agradecer a Deus e a Nossa Senhora, porque o dom da TV, da FM, também da Rádio Imaculada Conceição, é primeiramente uma graça de Deus, é também uma demonstração, uma prova que Nossa Senhora está aqui presente, porque humanamente não se conseguiria alcançar todos estes objetivos. Então, agradecer a Deus e a Nossa Senhora, e também agradecer a todas aquelas pessoas que estão nos ajudando, que estão trabalhando, que estão contribuindo para poder realizar esta grande obra de evangelização. E entre essas pessoas estão os missionários e as missionárias da Imaculada Padre Kolbe. Quem são? São jovens, moças, que são consagradas a Deus, que quiseram fazer esta escolha de se consagrar a Deus neste ideal. Então abraçaram esta causa com a vida, estão doando a vida, para poder levar o Evangelho a todas as pessoas. A milícia da Imaculada não para de crescer. Hoje são 110 emissoras que transmitem a programação da rádio para todo o Brasil, além da rádio FM em Atibaia. Mais de 70 mil exemplares da revista Humility são enviadas a todo mundo e são mais de 2 mil leigos consagrados. E entreguei todo o meu coração, tornar Cristo amado e conhecido, esta é minha grande missão. Missionário da Imaculada, missionária da Imaculada, portadores do amor e paz, para o mundo inteiro transformar. Missionário da Imaculada, missionária da Imaculada, portadores do amor e paz, para o mundo inteiro transformar. Abra os olhos e veja o mundo tão carente de alegria e paz, de justiça e de fraternidade. Muitos vivem sem amor e liberdade. Minha vida é toda para o reino, anunciando o santo evangelho, na família, no trabalho, onde estiver, alegrando meu irmão na fé. Missionário da Imaculada, missionária da Imaculada, portadores do amor e paz, para o mundo inteiro transformar. Missionário da Imaculada, missionária da Imaculada, portadores do amor. 14 de novembro de 1987, data que marcou o início do movimento da Milícia da Imaculada. Começou com um pequeno programa de 5 minutos numa emissora local. Foi a sementinha lançada por Padre Kolbe, plantada por Frei Sebastião e que agora floresceu. Hoje a Milícia da Imaculada, já com muitos frutos, semeia a palavra de Jesus por todo o Brasil, conquistando muitos corações através da Virgem Maria. Mais de 600 leigos e funcionários trabalham nas mais diversas áreas, juntamente com os missionários e missionárias da Imaculada Padre Kolbe. No setor de correspondência, inúmeras cartas chegam de todo o Brasil. Isto nos dá a certeza de que este trabalho vale a pena. São centenas de pedidos de oração, graças alcançadas, desde o emprego conseguido
a volta da paz ao lar, uma conversão e, sobretudo, muitas curas. Através da rádio, 205 emissoras em todo o Brasil fazem a consagração a Nossa Senhora. Temos a Rede Milícia Sat, além da internet, e finalmente um canal de televisão. Como São Maximiliano dizia, é preciso envolver o mundo em papéis escritos com palavras de vida, para devolver-lhe a alegria de viver. Anunciando o Santo Evangelho. Nós, da Milícia da Imaculada, queremos agradecer a Deus e à Virgem Santíssima pela oportunidade de trabalharmos nesta obra, por todas as graças e testemunhos que temos recebido. Agradecemos por todos os nossos colaboradores e ouvintes, que são os verdadeiros alicerces desta grande obra. Você que ajuda, que reza, que torce, que chora e que se alegra conosco neste projeto de evangelização. Siga, siga, evangelização da igualdade do perdão. E oferecem, se for preciso, a própria vida pelo irmão, consagrados à Imaculada, para viver este nobre ideal, conquistar o mundo inteiro para Cristo pelo amor. 110 emissoras de rádio em rede nacional. 70 mil billets. 212 emissoras de rádio para consagração a Nossa Senhora. Internet. Televisão. É a Milícia da Imaculada levando o amor de Jesus e Maria a toda a humanidade.